gente está falando é de uma doença nova, né? Uma doença que desafia cientistas, que desafia trabalhadores da saúde, que desafia a sociedade de uma forma geral, a classe política, né? E tem gerado grandes, né, debates mundialmente, inclusive, né? E Manaus aparece como uma das cidades, né, onde você tem alguns comportamentos, né, da curva epidêmica bastante peculiar, né, que acaba gerando muita dúvida, né, muita confusão, né, e talvez o melhor exemplo de todos seja a transição, né, da primeira onda para a segunda onda de Covid-19 no estado do Amazonas, né. Então, eu lembro como se fosse ontem, né, uma matéria que foi divulgada, a primeira em veículos de circulação nacional, né, pela Mônica Bergamo, né, na coluna da Mônica Bergamo, se eu não me engano, no dia 12 ou dia 13 de agosto de 2020, né, quando eu dei uma entrevista para ela, dizendo que nós estávamos com sinais que poderiam indicar uma segunda onda de contágio e mortalidade por Covid-19, né? Isso foi super mal interpretado, né? Muitas pessoas queriam ver a curva, né, com o ápice dela desenhado, né, como se uma curva epidêmica ela evoluísse, né, de forma abrupta e rápida, sem você ter nenhum elemento ambiental, nenhuma mutação, por exemplo, do vírus, que te permitisse um crescimento tipicamente exponencial e violento, né, dessas taxas de contágio, adoecimento e mortalidade por Covid-19. Né? Então, naquele momento, muito pouco se sabia, né, sobre essa questão da segunda onda de Covid-19 em Manaus. Né? Então, quando eu dei a entrevista para a Mônica Bergamo, eu disse para ela, falei, olha, eu estou tomando por base os indicadores que nós temos de internação hospitalar por síndrome respiratória aguda grave e uma oscilação na mortalidade por Covid-19, isso em agosto, né? E aí isso foi interpretado muito mal, né? Algumas pessoas disseram que não, isso aí é só mais um movimentozinho da curva, né, que não vai causar nenhuma grande surpresa, né, e aí a Secretaria Municipal de Saúde se manifesta dizendo que o próprio o Magaldi, eu acho, o secretário municipal de saúde à época, né, quando ele estava respondendo pela secretaria junto com o prefeito Arthur Vigílio Neto, né, eles não estavam dizendo que eles não estavam enxergando os sinais, né, da segunda onda, de que não havia evidências, mas eles realmente não conseguiam enxergar, e até hoje eu acredito que eles não conseguem enxergar o início da segunda onda, basicamente porque os critérios, né, que se utilizam na Secretaria Municipal de Saúde, principalmente na Secretaria Estadual de Saúde, né, que é quem recomenda, né, as decisões para os comitês, para o governador e etc., ela está mal ajustada, ela está sendo mal interpretada. Né? Hoje, se você olhar, por exemplo, a curva da síndrome respiratória aguda grave, né, de casos incidentes do Infogripe, né, é muito claro, né, a queda substancial da incidência de Covid-19 de maio para junho, né? Em julho você tem uma estabilização em níveis muito baixos da incidência de síndrome respiratória aguda, e em agosto, justamente quando eu dei a entrevista para a Mônica Bergamo, dizendo que nós estávamos tendo uma reversão da incidência de síndrome respiratória aguda grave, em Manaus, o que indicaria o surgimento, né, da segunda onda, muitas pessoas não entenderam em 2020 e continuam sem entender em 2021. Né? É uma pena isso, né? A gente tem colocado, escrito isso em artigos, tem escrito isso na imprensa diariamente, feito relatórios, gerado documentos, né? Mas eu fico sempre na dúvida, né? Se é realmente uma falta de habilidade técnica, né? De reconhecer esses sinais mais premonitórios, digamos, da evolução da epidemia, ou se são outras razões, né, que a gente até se furta, né, de fazer julgamentos nesse momento, né, mas que são realmente difíceis, né, de serem aceitas, né, como justificativas, que você possa dizer que está tudo bem, então, não vai acontecer nada, enfim. Então,